E aí galera, tudo certo? Aqui é o professor Josiel. Você está no Geografia Topzera e nós vamos falar hoje basicamente deles, a grande potência global, a geopolítica dos Estados Unidos. Nesta aula vocês vão ter basicamente os eventos geopolíticos, os elementos geopolíticos dos Estados Unidos desde a sua evolução histórica até os desafios contemporâneos e as perspectivas futuras desta grande nação que são os Estados Unidos. Bom, uma evolução histórica bem breve, política externa dos Estados Unidos. Se a gente for lá para o século XIX, os Estados Unidos ele vai fazer aquilo que vai tornar ele uma grande potência, tanto continental quanto marítima, visto que ele tem dois grandes oceanos, o Atlântico lá na costa leste e o Pacífico na costa oeste. Então vai ter a corrida para o oeste, ele vai dominar territórios, ele vai entrar em guerra com o México, ele vai entrar em conflitos com vários grupos indígenas do país. E assim ele vai então dominar aquele território do Atlântico ao Pacífico. Depois disso, nesse período, assim, se a gente for pensar, os Estados Unidos ele vai ter muita guerra interna, tem a Guerra da Secessão, tem também o fim da escravidão lá. Essa Guerra da Secessão vai colocar muita coisa no bril norte-americano. Depois você tem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos vai entrar apenas em 1917, que é o início, literalmente, da participação dos Estados Unidos nos conflitos internacionais. Antes, outros conflitos eram lá no território, conflitos de independência, de secessão, conflito contra o México. Depois vem a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos ele ficou um tempo sem estar na Segunda Guerra Mundial, até que o Japão faz aquele ataque no Havaí e traz os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos então ele vai mudar aquele destino que parecia muito desenhado de vitória nazista e tudo mais, com a participação deles. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos contribuem muito com a vitória ali junto com a União Soviética, com o Reino Unido, ele passa a ter uma liderança, um papel protagonista no mundo. E ele é um líder, como se diz, de um mundo livre. Depois vem a Guerra Fria, que é mais recente, que é marcada pela bipolaridade. É um conflito basicamente no início ideológico ali entre Estados Unidos e União Soviética, que vai promover no mundo muitos conflitos indiretos, muitas guerras indiretas. E além disso, é marcado pela corrida armamentista, as grandes armas nucleares, e também a corrida aeroespacial. O pós-Guerra Fria, os Estados Unidos sai como vitorioso. Então ele vai assumir literalmente a liderança global, esse mundo unipolar liderado por eles. Então, quando a gente vem agora, dominância global e aspirações de liderança mundial. O poderio militar, a gente não pode falar de geopolítica dos Estados Unidos sem falar do poderio militar. Ele tem o maior orçamento militar do mundo e ele tem um sistema de alianças globais. Influência econômica ele faz pelo dólar. Essa questão da influência econômica, do poderio militar, vitórias. Vitórias e vitórias nas guerras. O dólar americano é a moeda de reserva global e os Estados Unidos detêm um grande poder econômico e financeiro. Sua diplomacia, a relação que a gente tem com os outros países, né? Os Estados Unidos lideram várias organizações internacionais e tem ali uma rede enorme de diplomacia com outros países. A cultura e os valores. Influência global. A máquina, Hollywood, as empresas, as marcas que surgiram lá nos Estados Unidos. E muitos disso eles usam para promover os valores de democracia e liberdade. Tem aquele meme, você está precisando de democracia. Bom, quais são seus principais interesses, suas questões estratégicas dos Estados Unidos? Segurança nacional, proteção do território americano e a defesa dos seus interesses são prioridades estratégicas. Os Estados Unidos ele vai pensar nele e como se manter à frente de tudo isso no mundo.
ok? Liberdade de navegação. Liberdade de navegação em mares e oceanos é crucial para o comércio global e poderio americano. Lá atrás, quando eles pensaram em dominar os mares, eles já estavam pensando nisso. E hoje o mundo é globalizado, globalizados, e o grande comércio global é feito pelo oceano. Daí tem a treta agora com o Donald Trump ali que quer controlar o canal do Panamá. Mais poder. Ele quer ter mais liberdade de navegação. Promoção da democracia e dos direitos humanos. Muitas vezes a promoção de democracia leva a conflitos, visto alguns locais aí do mundo. Os Estados Unidos eles se engajam na promoção da democracia e dos direitos humanos em diversos países e, obviamente, quem não é a favor disso lá entra em guerra. E muitos acreditam que essas guerras os Estados Unidos não deveriam estar se metendo. Guerra ao terror, que é combater o terrorismo de toda forma possível. A luta contra o terrorismo é uma prioridade estratégica e foca em combater grupos terroristas e impedir os ataques, visto que depois de Pearl Harbor, lá no Havaí, apenas depois de décadas, o 11 de setembro marca os Estados Unidos sendo atacados no seu próprio território, que é uma base de defesa do território. Eles não aceitam ser atacados no seu próprio território. Essa questão geopolítica dos Estados Unidos é muito importante a gente focar que boa parte dos conflitos que eles se meteram, tirando Pearl Harbor, tirando ali o ataque dos 11 de setembro, gente, não foram atacados no seu território. Ele vai lá, ajuda os outros países são destruídos e depois ele ajuda financeiramente essas nações. Isso explica muito seu poder. O papel dos Estados Unidos no sistema internacional pós-Guerra Fria. Qual que é o papel dele? Unipolaridade. Os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global com grande poderio militar e influência econômica. Ali na década de 90, eles dominaram o cenário quase que sozinhos. Promotor da ordem liberal, ou seja, eles se esforçam para manter uma ordem baseada em regras e instituições multilaterais. Defensor de seus interesses. O governo americano se engaja com seus interesses na proteção de seus aliados. Alguns aliados a gente já vai comentar. E ele é protagonista em qualquer conflito. Tá? Se tem um conflito que não está os Estados Unidos, muito se espera do que os Estados Unidos vai fazer, quando ele vai se meter, como ele vai ajudar. Então ele se envolve em conflitos internacionais, seja por intervenções militares, Afeganistão, Iraque ou diplomacia. Principais relações com aliados e parceiros. OTAN. OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Tem regra lá. Se algum país do grupo for atacado, os demais devem defender. Japão. O Japão é um aliado estratégico ali na Ásia. Ok? Com fortes laços econômicos e militares. Lá na Segunda Guerra Mundial foram o quê? Inimigos. Coreia do Sul. Tem até base militar lá. Tem muita questão ali do questionamento da Coreia do Norte. E quando você vê que ele tem base no Japão, na Coreia do Sul, isso também diretamente, né, é para ficar de olho em China, Rússia e ter a sua presença ali naquele imenso Pacífico. Israel, que lá na situação da Guerra Fria, era a presença capitalista no Oriente Médio. É um aliado, é o mais importante ali no Oriente Médio, recebendo apoio político e militar dos Estados Unidos. Conflitos e tensões. Bom, Guerra do Iraque. Guerra do Afeganistão. A Guerra do Iraque, aquele argumento, armas de destruição em massa que não foram encontrados. Foi uma invasão ocorrida em 2003, liderada pelos Estados Unidos, e é uma das maiores crises geopolíticas recentes. O Iraque não está na paz, não está bem estruturado. Os Estados Unidos entrou lá, tirou o ditador, que cometia vários e vários crimes, porém também contribuiu ali para o surgimento e crescimento de vários grupos terroristas. A Guerra do Afeganistão veio logo após o 11 de setembro, durou ali 20 anos e os Estados Unidos se retirou rapidamente. E o Talibã assumiu e o país está lá com muitos problemas. Tensões com a Rússia. Isso é histórico. A questão da relação com a Rússia ela é tensa. A gente tem agora a questão ali
com a guerra da Ucrânia, assumiu o Donald Trump. Como é que vai ficar essa guerra? Ele vivia dizendo que se ele fosse presidente dos Estados Unidos não haveria guerra. Muitos veem que ele admira muitas as questões, muitas coisas do Vladimir Putin. Conflitos no Oriente Médio, principalmente o foco é em ajudar Israel e combater o terrorismo. Então isso tem que ficar bem claro sobre esse país. E a hegemonia. Não vamos ser inocentes. Hegemonia é quando tu domina, quando tu está no topo. E se tu está no topo, outros querem estar no topo. Se outros querem estar no topo, eles vão tentar ocupar o teu lugar. E tu não vai deixar, às vezes. Isso vai gerar conflito. Então, a ascensão da China traz desafios para a hegemonia americana. Porque a China teve uma ascensão econômica gigantesca. É a segunda maior economia do mundo. E desafia, então, o poder americano. Expansão militar. A China também está modernizando as suas forças armadas e aumentando a sua presença no Pacífico. Aquela questão do Pacífico ali no futuro pode dar um problema. Influência geopolítica. A China tenta influenciar mais áreas estratégicas como África e América Latina. Essa questão da América Latina é complicada. Os Estados Unidos têm aquela doutrina lá da América para os americanos. Não tolerava a influência europeia e agora tem a China. Como que isso vai andar com o passar dos anos? Rivalidades estratégicas. Eles competem por influência global. Atualmente é uma disputa mais comercial e tecnológica. Essa tecnologia de expansão militar lá na China. Não foi ainda para um conflito armado. Se a gente vê essas disputas comerciais e essa expansão tecnológica militar, o que podemos acreditar? Será que já não tem uma guerra fria por trás dos panos aí não declarada? Agora a gente vai falar do Biden, né, pessoal? Principais tendências, tá? Por que a gente vai falar do Biden? Porque o Trump recém assumiu. A gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que vai ser esse governo. O Biden buscava retomar a diplomacia como ferramenta principal da política externa. Aliança, fortalecimento dessas alianças com os países democráticos. Questão estratégica, cuidado com a China, muito olho nesses chineses. Ele reconhece o crescimento do país. Mudanças climáticas. O governo dele lutava contra as mudanças climáticas. Aí tu já tem um detalhe com o Donald Trump, pois o Donald Trump já retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Conclusão e desafios, perspectivas futuras, o que vocês acham? Os Estados Unidos têm complexos problemas geopolíticos para resolver, mas é a potência, tem uma capacidade de influenciar o mundo e o comportamento futuro da geopolítica americana será moldado por fatores como a ascensão da China, mudanças climáticas, transformações tecnológicas e como também seus parceiros vão estar aí no mundo, né? Certo? Te inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até uma próxima aula.